Olá, amigos amantes da palavra de Deus. Esta foto que eu estou compartilhando de uma mó, uma moinha, uma corda no pescoço de alguém, tem um significado, Jesus, ele disse em Lucas, capítulo de número 17, verso 1 e 2, o seguinte: disse Jesus, ele estava falando para os seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, que é essa pedra da foto, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então, essa foto, ela mostra uma grande realidade. Cristo está dizendo que melhor é você pegar uma corda, amarrar numa pedra de meia tonelada, 1 tonelada, amarra essa corda ali, amarra também no seu pescoço e rola essa pedra para dentro de um mar. É melhor do que você fazer pessoas que confiam em Deus, acreditam em Deus, mas não têm conhecimento, a totalidade do conhecimento e a maturidade para entender que o erro é seu e não dele, fazer essas pessoas desistirem de servir a Deus. Jesus, ele é muito realista quanto à natureza de um mundo decaído. Ele diz que é inevitável que os escândalos venham, não tem para onde correr. Com a quantidade de pessoas que tem no mundo, vai ter escândalos. Por quê? Porque existem pessoas que se vestem de líder, acha bonitinho a gravata, a Bíblia embaixo do braço e começa a carregar um nome que ele nem sabe o que significa aquilo, ou a importância e o perigo de dizer que é. Tem muita gente que não sabe. Tem gente que fala: eu sou crente, mas tu sabe o que é ser crente? Não sabe. Eu sou cristão, mas tu sabe o que é ser cristão? Não sabe. Eu sou pastor, você sabe o que significa ser pastor? Não sabe. Mas gosta do nome, gosta do cargo, gosta de ser chamado por aquilo, mas não tem consciência do peso que é se declarar tudo isso. Quer ver? Eu trabalho em um local onde tem muitos jovens que entram na empresa, e se eles entraram ali na empresa para trabalhar, certamente é porque eles não têm coragem de ser uma outra coisa, não ser um trabalhador. A sua vocação é para ser um trabalhador. Só que dentro da empresa, eles fazem alusão a facções. Muitos escrevem no banheiro comando vermelho, terceiro comando, xinga as leis, os que trabalham para a lei. Aí quando você olha para aqueles jovens, fica assim: se eles fazem alusão a facções, por que eles estão trabalhando? Dá para você entender que eles não sabem o que significa ser de uma facção. Porque ser de uma facção, todo mundo pode ser, Agora, resta-se saber se você sabe o que aquilo representa para você. É morte e vida na ponta de uma arma. Só que tem gente que não, eu quero ser. Mas quando entra e descobre o peso daquilo, aí tem muitos que querem desistir e já é tarde. Mesma coisa no campo evangélico. No campo religioso, tem gente que não tem noção do que é carregar um peso de ser um pastor, de ser um presbítero, um diácono, um evangelista, tal. Não sabe o peso, só quer o cargo eclesiástico. Aí o peso está aqui, em Lucas, capítulo de número 17, verso 1 e verso 2. Disse Jesus. Você sabe quem é Jesus? De repente nem sabe quem é Jesus, Jesus é aquele que pode advogar a tua causa e permitir você ser salvo, ou pode também te condenar através das suas práticas. Foi ele que disse isso para os seus discípulos. Ele disse: é inevitável que venham os escândalos. Ou seja, vai vir escândalo. Tem muita gente aí que vive no oba-oba, por isso vai ter escândalos. Só que ele orienta todos. Ele diz: mas ai do homem pelo qual eles vêm. Ai de você que diz que é, mas não vive como se fosse. É o que Cristo está dizendo. Melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho que pesava entre meia tonelada, presta atenção,
ou 1 tonelada, é um troço pesado, né? E fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então, tem uma responsabilidade muito grande esse negócio de dizer que eu sou pastor, esse negócio de dizer que eu sou alguma coisa. Você, para falar que você é, você tem que ser mesmo. Vou levar para um outro lado, casamento. Esse negócio de casar, você está pensando que é só casar, botar uma aliança no dedo e agora eu sou casado? Rapaz, eu posso falar, e nem posso falar tanto que só tenho 18 anos de casado. Vou completar 19 anos. Mas pergunta para quem tem 50, 40. Pergunta aí que você vai ver o peso do que é ser casado. Mas tem gente que não quer o peso, quer só o nome. Sou casado, sou casada. Ser casado, não só ser casado, porque ser cristão também é ser casado com Cristo, requer renúncia. O que significa isso? Eu podia fazer isso, hoje já não posso mais. Por quê? Porque eu sou casado. Eu tenho um compromisso. Volto para o campo evangélico. A partir do momento que você diz que você é cristão, requer renúncia. Muitas coisas você não vai poder fazer porque você agora é cristão. Mas tem gente que diz que é cristão, mas quer viver como se não fosse. Aí Cristo está orientando. É melhor você não dizer que é. Porque se você falar que é, você vai ter que provar através da sua conduta que você é. Do contrário, pode vir escândalos. E se vier escândalo, aí, meu irmão, é melhor você pegar uma corda, amarra no seu pescoço, coloca numa pedra de 1/2 tonelada e se lança no precipício lá dentro do fundo do mar, porque vai ser menos doloroso do que você fazer pessoas que acreditam em Deus se corromperem ou desistirem de acreditar por causa das suas condutas. Eu quero aqui, no nome de Jesus, pedir a você encarecidamente, você que tem a consciência no lugar, a não chamar de pastor, não chamar de evangélico, pessoas que vivem como se não fossem. Porque o verdadeiro cristão, toda vez que entra a palavra verdadeiro, é porque tem falso. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso, né? Que veria os falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. Se existem os falsos é porque tem os verdadeiros, está entendendo? É réplicas. Então, por favor, todas as vezes que você vê alguém que cometeu um escândalo, como tem um agora aí diz pastor, nunca foi pastor, que se relacionou com uma amante no hotel e lá dentro foi fulminado, né? A morte e a vida estão nas mãos de Deus. Então quem fulmina é o próprio Deus. Foi fulminado. Aí as pessoas, pastor da igreja tal, nunca foi pastor. Porque o verdadeiro pastor, além de ele dar vida por suas ovelhas, ele não vai trazer escândalo. Pelo contrário, ele será um exemplo a ser seguido. Esse é o verdadeiro pastor. Está entendendo? Então não diga que é. Não diga que é pastor, porque não é. Não diga que é cristão alguém que você percebe que a conduta dessa pessoa não bate com o verdadeiro cristão. Não são cristãos, são amantes, são simpatizantes, são pessoas que gostam da nomenclatura, gostam do cargo, gostam de ser chamado, mas nem sabe o que significa aquela palavra. Está entendendo? Então, no nome de Jesus, não é pastor. E agora eu quero deixar aqui um conselho, presta atenção, mas no finalzinho vai ter um acalento, vai ter uma palavra positiva. Mas quero deixar um conselho para você que vive por aí pecando sendo cristão. Existe uma diferença muito grande entre pecar contra Deus e pecar contra você mesmo, né? Davi, quando ele comete pecado com Betseba, ele traz uma fala maravilhosa, né? Ele diz que pecou contra ti. Ele disse, pequei contra ti. Salmo 51, verso 4. Ele vai dizer isso. Contra ti somente pequei. Por que ele estava dizendo aquilo? Mesmo tendo prejudicado outras pessoas, Davi reconheceu que o princípio do pecado foi contra Deus, porque Deus é o autor da lei. Deus era o líder de Davi, porque foi Deus que chamou Davi para a obra.
Então Deus não queria mentira, idolatria, não queria desobediência à sua palavra e não queria que ninguém rejeitasse ele com todas essas atitudes. Então, quando Davi comete algo que ele entendia que a lei era contra aquilo, ele entende que ele está pecando contra Deus, somente contra Deus. Então aqui é um pecado voltado contra Deus. Mas pecar contra si mesmo, preste atenção no significado. Quando você peca contra você mesmo, você está cometendo algo contra o seu corpo, né? Contra a sua vida espiritual. A Bíblia, ela relata isso em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, que diz: quem pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, vícios, imoralidade sexual, destruir o próprio corpo, escolhas que trazem sofrimento para si mesmo. É como se você estivesse pecando contra você mesmo, né? Não está pecando contra Deus. Mas eu quero que você entenda, no final eu vou te dar uma palavra poderosa aqui. Pecar contra Deus ofende a santidade e a vontade de Deus. Pecar contra si mesmo traz destruição para a sua própria vida. Mas uma verdade eu tenho que deixar. Todo pecado, de alguma forma, acaba sendo contra Deus também. Porque Ele é o Criador e juiz de todas as coisas. Então não tem como pecar só contra você. Todo pecado que você comete se esbarra em Deus, peca também contra Deus. A boa notícia é que se você pedir perdão, se você se arrepender de coração, Deus perdoa. Mas cuidado, porque existe um pecado contra o Espírito Santo de Deus. Quando você atribui, as obras que você está vendo a demônios e ao Espírito Santo de Deus que está fazendo, o próprio Senhor Jesus falou que esse pecado ele não tem perdão. E Jesus, ele está falando aqui de forma muito forte sobre a questão de você fazer pequenos seres humanos, Sentido literal, envolver as próprias crianças que confiam plenamente nos adultos e são facilmente moldados por seus exemplos. No sentido espiritual, está se referindo aos que têm uma fé frágil, pessoas que estão iniciando, novos convertidos, e aos irmãos mais vulneráveis, Eles olham para líderes, professores, influenciadores e busca desta pessoa uma referência e uma conduta que ele possa se espelhar. Isso aqui é quando você faz com que os pequeninos de Deus tropecem por causa dos seus erros. Então Cristo está advertindo: ai de quem ou por onde vier o escândalo. Irmãos, existem coisas que eu e você podemos até fazer. Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas existem coisas que é bom que você não faça, ou se você fizer, não faça na frente de pessoas. Não fale na frente de pessoas, porque tem gente que se espelha em você. E essa pessoa, por ser vulnerável na fé, está iniciando, não tem uma fé madura, possa ser que ela se escandalize por causa de atitudes ou falas suas. Eu vivo num local de trabalho que constantemente eu estou tendo que expressar ou explicar o porquê da minha liberdade para trabalhar. Porque tem pessoas que ficam com olhares de juízes ou de juiz voltado para a minha pessoa direto. Por quê? Porque eu carrego um cargo eclesiástico sobre a minha cabeça, missionário da casa de Deus. E eu entendo isso. Então eu tenho o prazer de explicar. O que você está vendo é porque eu sou um profissional. Eu não trabalho para mim mesmo. Do contrário, essa loja aqui tinha que estar tocando hino evangélico, sempre com a palavra, que é uma empresa de alguém. E para levar o meu sustento para casa, muitas das vezes eu vou ter que fazer coisas aqui que eu não era para fazer. Nada demais. São brincadeiras, sorrisos, sabe? Até aceitar algum tipo de brincadeira sem que ofenda a minha fé, ou a minha família, ou o meu Deus. Mas tem que passar por algumas coisas. Eu estou na terra. Jesus fala isso muito bem em João capítulo 17, Ele diz: Pai, eu não me peço que eles tirem do mundo, eles estão no mundo, mas que o guarde no mundo. Ou seja, eles são peregrinos aqui,
e vão ter que viver algumas coisas, passar por algumas coisas. Isso é natural, tá entendendo, irmãos? Mas quando você perceber que as suas práticas, as suas atitudes está fechando a porta para algumas pessoas, lembre-se de Lucas 17, do verso 1 ao verso 2, que Jesus disse, né? É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Tá bom? Deus te abençoe, irmãos.